Certamente, os discursos da Greta e do Bolsonaro na ONU foram dois dos tópicos mais comentados nos últimos dias. E certamente, os dois discursos dividiram muito as opiniões entre direita e esquerda. E enquanto a direita, no geral, elogiou bastante o discurso do Bolsonaro pela firmeza, objetividade e pela forma como ele não se intimidou com o fato de estar na ONU e, inclusive, criticou a própria ONU lá dentro, a esquerda encarou o discurso como agressivo e disse que não passou uma boa imagem do Brasil. E obviamente essa impressão também se reflete lá fora, com os países de esquerda não ficando tão felizes assim com as palavras do nosso presidente e os de direita demonstrando ainda mais apoio, fechando negócios, como por exemplo os Estados Unidos e o Japão. Porém, se tratando do Bolsonaro e da polarização extrema que estamos vivendo, eu diria que isso era até esperado. Agora, quem surpreendeu mesmo e roubou a cena chamando a atenção do mundo todo foi a jovem Greta, de 16 anos, que fez um discurso super inflamado e emotivo sobre o aquecimento global e como a gente precisa preservar melhor o meio ambiente. O problema é que o discurso da sueca, além de soar meio vazio, genérico e bastante hipócrita, vindo de uma menina de 16 anos da Suécia, um dos países com maior IDH do mundo, também atacou muita gente, muitas nações, países emergentes que buscam se desenvolver, para quem sabe um dia chegar perto do que é a Suécia hoje. Então, enquanto a esquerda aplaudia efusivamente essa jovem garota que restabelecia a esperança na humanidade, nos trazendo um daqueles discursos extremamente demagogos, que sempre foram a especialidade da esquerda, a direita não comprou muito esse papinho e preferiu apontar a hipocrisia da menina e o fato de que, na verdade, ela pouco acrescentava ao debate ambiental, porque ela tratava o tema de forma emotiva e não racional como deveria ser. Então, nada fora do padrão aqui, direita e esquerda discordando ideologicamente como sempre. E o primeiro grande destaque dessa polarização se deu através do jornalista Ernesto Lacombe. Ele contrariou a sua colega, que havia ficado emocionada com o discurso da Greta, em rede nacional. Não teve vergonha de expressar o que pensa, o que nos rendeu esse momento aí. Ernesto Lacombe, eu estou arrepiadíssima com o que a Greta Thunberg falou. É um negócio que realmente essas frases não saem de mim. Marina, eu não compro essa menina, você me desculpa. Eu não compro essa menina. Acho que essa menina tem um discurso alarmista, com frases de efeito. Eu tenho uma opinião diferente da sua. Eu acho que a gente tem que ter um debate pesado sobre clima e de quanto o homem influencia na mudança climática. Mas, rapaz, aí nós vamos levar 8 horas de discussão e não vai dar certo aqui, então. Essa é uma menina bancada por uma fundação do George Soros, né? A One Foundation. Eu realmente, por enquanto, não compro. Bom, sinceramente, eu fico muito feliz de ver jornalistas tendo coragem de expressar a sua opinião, mesmo que ela vá contra a narrativa hegemônica, e inclusive mesmo que ela vá contra os colegas de bancada. Em uma democracia, deveria ser a coisa mais natural do mundo que isso acontecesse. É extremamente saudável que a gente tenha pessoas representando todos os tipos de pensamento, dando voz a todo tipo de pessoa na mídia. Mas como, infelizmente, tem sido uma raridade ver posicionamentos abertamente de direita nos principais canais de televisão, é óbvio que essa declaração do Lacombe, que não passa da opinião dele, era só um cara manifestando a sua opinião, acabou chocando uma galera. Como assim ele ousou dar uma opinião de direita na TV aberta? Como um jornalista tem a audácia de fazer isso? E também, é claro, tem aqueles argumentos que provavelmente são a maioria, que partem pro apelo emocional, do tipo, poxa, ele tá falando isso de uma menina de 16 anos que teve os seus sonhos destruídos, oh meu Deus, que insensível, esse cara é um monstro. E quem não podia ficar fora da brincadeira, é claro, tinha que ser o Felipe Neto. E ele comentou o seguinte sobre esse vídeo. É oficial, Lacombe é a decepção do jornalismo de 2019. Completamente patético. Mais um olavista que acredita em teorias da conspiração e acha que pode refutar todos os maiores cientistas do planeta. Que lastimável, Lacombe. Que pequeno. Bom, aqui a gente já tem a clássica argumentação esquerdista muito bem representada por um dos seus maiores símbolos, que é o Felipe Neto. Eu diria que é um representante à altura do espectro, inclusive. Basicamente, ele disse que esse cara é a decepção do jornalismo simplesmente
porque ele decidiu oferecer a opinião dele, que ia contra a opinião da galerinha da esquerda. E o comentário do Felipe Neto não passa de um ataque pessoal, tentando descredibilizar o interlocutor, dizendo que foi patético, chamando ele de olavista que acredita em teorias da conspiração, depois dizendo que é lastimável e muito pequeno. Então, Felipe, se essa atitude lastimável, pequena, decepcionante e patética do Lacombe foi basicamente manifestar a sua opinião, o que a gente pode falar ou como a gente poderia classificar a tua atitude de atacar o cara, de tentar menosprezar ele, ridicularizar, simplesmente por ter se expressado? Fica essa dúvida aí. Mas o Felipe se explicou um pouco no complemento, não sei se porque ele já estava sendo atacado por ter sido extremamente ofensivo assim de graça, só que ele disse isso aqui: jamais chamarei de decepção ou lastimável por discordar da minha opinião. Não, imagina, o Felipe não faz isso não. O problema é discordar de fatos científicos e históricos. Esse é o problema então, Felipe? Porque você não faz isso quase, né? Não tem vídeo aqui no canal mostrando que você discorda de fatos históricos, da ciência e de tudo mais. Enfim, prosseguindo. Negar aquecimento global, defender terra plana, defender política de extermínio, dizer que nazismo é de esquerda, é decepção e lastimável, ponto. Ok, em primeiro lugar, o Lacombe não fez nada disso. Ele não negou aquecimento global, ele não defendeu terra plana, ele não defendeu política de extermínio e nem disse que nazismo é de esquerda. Ele só falou que não comprava o discurso da Greta e que deveria ser discutida a interferência do homem no aquecimento global, o que é bem diferente de dizer que aquecimento global não existe. Só que o Felipe pegou e colocou todo um combo de teorias da conspiração em cima do cara, além do rótulo de olavista, para justificar os ataques pessoais que ele havia feito. Ou seja, além de tudo, ele usou um argumento do espantalho aqui. É o padrão Felipe Neto de argumentação, absolutamente vazio, não tem nada aqui, só tem ataques. E o Lacombe respondeu ao Felipe em outro programa, de uma forma bem educada. Ele absolutamente destruiu o youtuber. Criticou essa atitude de rotular ele baseado em nada, de chamar de olavista, disse que não era olavista e que não foi o Olavo de Carvalho a base que ele utilizou para formar essa opinião que ele tem sobre o aquecimento global e o ato de questionar a interferência do homem no aquecimento global e não o aquecimento global em si. Sim, estou enfatizando porque isso é bem importante, tem uma diferença bem grande. E ele encerrou a resposta ao Felipe dizendo que, como jornalista, ele gostava de ver todos os lados e que basicamente tudo que ele fez foi expor a opinião dele. Só que, obviamente, o Felipe Neto não se deu por satisfeito. Não foi suficiente ser mais uma vez refutado publicamente. Não, ele ainda escreveu isso aqui. A resposta do Lacombe para mim é tão constrangedora, tão infestada de teorias da conspiração e pensamentos do Olavo de Carvalho, insistindo no rótulo, que me deixa triste. E aí vem o mais interessante. ONU globalista, George Soros, Ricardo Felício, é triste ver um intelectual caindo nessa arapuca conspiracionista da extrema-direita. E por que isso é tão interessante? Porque o Felipe é um exímio conspiracionista da extrema-esquerda, e sim, vou chamar de extrema-esquerda, porque quando ele usa essa definição de extrema-direita para falar de qualquer coisa que esteja à direita, eu vou fazer a mesma coisa para ele também. É extrema-direita e pronto. É para ser assim? Quem está definido em um espectro é extremista? Então ele é um extremista também. Porque ele faz exatamente a mesma coisa que as pessoas que ele critica, só que do outro lado. Então, o Felipe Neto acha que é um absurdo acreditar no George Soros, mas ele fica por aí falando que o Steve Bannon foi o responsável pelas eleições do Brasil e pela eleição do Trump. Ou seja, quando é de esquerda é a teoria da conspiração. Quando é de direita é a mais pura verdade, não importa o quanto isso já tenha sido desmentido e o quanto faça menos sentido ainda que o George Soros. Basicamente, esses dois são velhos bilionários que estão interessados em tentar ajudar a implementar um pouco das suas ideologias e provavelmente ganhar muita coisa com isso nos países que eles tiverem alguma abertura para fazer isso. Bom, prosseguindo, o Felipe Neto insiste em bater em um espantalho e fala isso aqui. Só para não deixar dúvidas para quem pode achar que a extrema-direita tem razão e o aquecimento global é uma mentira, ninguém acha isso, cara. Ninguém tá falando isso. Bom, talvez algumas pessoas achem, mas não é isso que o Lacombe tá dizendo e não é isso que a maioria das pessoas que questionam alguma coisa sobre o aquecimento global diz, ou dizem. Mas enfim, vamos ver a refutação do Felipe Neto, né? Este é o site da NASA. Ela deixa claro: consenso científico, o clima da Terra está aquecendo. Isso é ciência, é fato, é dado estatístico e não prova absolutamente nada do que está em questão. Beleza, a Terra está aquecendo, em que momento Lacombe negou isso? Ele apenas questionou e disse que existem cientistas que também questionam
o impacto do homem no aquecimento global. A Terra pode estar aquecendo por inúmeros outros motivos que não sejam diretamente ligados ao impacto do homem. E o Lacombe ainda disse que ele não é contra preservar a natureza, que o ser humano é capaz de poluir cada vez menos e que deve fazer isso. Ele apenas propôs um debate, propôs levantar uma questão, ofereceu a perspectiva dele e de alguns cientistas, algumas pessoas que ele acompanhou, que trouxeram para ele essa visão. O que tem de tão errado em oferecer um contraponto? Se é tão absurdo, por que você não refuta o que o cara disse? Por que você tem que ficar procurando um espantalho e procurando coisas que refutam o nada para tentar, sei lá, mostrar o teu ponto? O Lacombe disse maçã, você refutou banana, pegou ela e enfiou no ouvido. Simplesmente não faz o menor sentido, mano. Enfim, basicamente foi só mais um episódio do Felipe Neto passando vergonha para uma pessoa diferente, dessa vez em rede nacional. Porém, antes de encerrar, eu gostaria de destacar também uma crítica pertinente que ele fez sobre esse assunto. Sim, acreditem se quiser, isso é possível. Eu já falei várias vezes aqui nesse canal, não importa quem seja a pessoa, às vezes ela pode estar dizendo algo que faça sentido. Então você não simplesmente deixa de aceitar qualquer opinião simplesmente porque veio de alguém que você, no geral, não concorda. Na verdade, a crítica do Felipe Neto em si não foi muito boa. Dá pra dizer até que foi ruim, mas o que ele questionou é mesmo questionável. Ele disse isso: o retrato de um grupo doentio problemático que deveria estar internado. Ok, aqui, ataque pessoal, é só o Felipe Neto sendo ofensivo e atacando pessoalmente os outros, coisa que ele faz pra caramba, é o que mais tem no Twitter dele, mas ele pode, porque ele é um carinha do bem, ele é um carinha legal, ele é um justiceiro, ele é o super-herói do Brasil, então ele pode atacar os outros. Tudo isso sobre uma menina de 16 anos que sofre de síndrome de Asperger. Aqui o clássico apelo emocional, né? Vale lembrar que tem quem se diga cristão nesse grupo. E aqui, pra encerrar, uma alfinetada Nando Moura, é claro. E aí nós temos os prints. Esses sim, acho um tanto questionáveis mesmo. Primeiro, Nando Moura postou uma foto de um carro com adesivo Fuck you Greta. Pois é, não tenho o que falar. É ofensivo, ele tá xingando a menina. Eu não concordo com essa atitude, não concordo com essa postura, já falei isso outras vezes aqui no canal, mas faz parte da personalidade do Nando, tem quem goste disso, ele sempre foi assim. Eu acho que ele até diminuiu bastante nos últimos tempos, anda mais comedido, o que eu tenho gostado mais, só que vez ou outra ele solta dessas e, enfim, vocês já sabem o que eu acho disso. Aí depois a gente tem o Roger, que compartilhou uma piada e uma risadinha ali, falando isso sim é destruir sonhos, a sueca da minha juventude versus a sueca de hoje. Mano, eu confesso que essa aqui eu achei engraçada. Eu sei que isso aqui é totalmente contra a cartilha feminista, isso aqui é politicamente incorreto ao extremo, né, pros dias de hoje, mas também dane-se, porque eu não concordo com nada praticamente da cartilha feminista. Então eu achei, sei lá, mano, nada demais. Tenho certeza que o Felipe Neto já fez muitas piadas e muitas comparações infinitamente mais pesadas e politicamente incorretas do que essa, e não só lá nos tempos de Não Faz Sentido, até mais recentemente. Eu não vou me dar o trabalho de pesquisar sobre isso especificamente agora, porque não é uma coisa tão relevante assim, mas não tenho dúvida de que o Felipe Neto tá sendo hipócrita assim em julgar essa piada. Certamente aí nos comentários vai ter um monte de gente lembrando do caso onde o Felipe Neto fez piadas bem mais politicamente incorretas ou tóxicas do que essa aqui. A outra manchete diz: na Jovem Pan, Rodrigo Constantino chama Greta Thunberg de retardada que tem síndrome do autismo. E ainda diz ali: Constantino citou até mesmo Mao Tse Tung para criticar a jovem ativista, outro jornalista de rádio que criticou Greta foi demitido. Olha, sinceramente eu não sei muita coisa sobre esse episódio, a manchete realmente passa uma ideia bem ruim. Se foi exatamente isso que aconteceu, não tem nem o que falar, né? Isso aqui é completamente antiético, para dizer o mínimo. E para encerrar, tem a matéria do tal radialista. Esse aqui eu assisti o vídeo realmente, onde ele fala isso, né? Radialista diz que a ativista Greta Thunberg, de 16 anos, precisa de sexo. E, mano, isso foi completamente equivocado, novamente, para dizer um mínimo, o que esse cara fez, o que esse cara falou. E por que eu tô dando destaque para essas coisas que o Felipe Neto expôs ali no Twitter dele? Porque eu acho que a gente precisa mesmo expor essas coisas e mostrar quando a galera passa um tanto do ponto no discurso para não ser conivente com isso aqui. A menina tá sendo usada pela ONU para fazer apelo emocional, uma menina que por si só já tem mais apelo, né? Porque, oh meu Deus, ela é mulher, com um negócio ali, uma síndrome de Asperger, enfim, que deixa o relato mais emocionante ainda, e com um discurso enlatado de esquerda que simplesmente é puro apelo à emoção. Sim, eu acho tudo isso e eu não vejo problema em externar
essa opinião. Agora, ainda é uma menina de 16 anos e eu nem preciso dizer o quanto é errado ficar dizendo que o que ela falou é a falta de sexo. Mano, esse é o tipo de coisa que fortalece o discurso do outro lado, fortalece aquela coisa das feministas ficarem dizendo: ah, olha só, todo homem é machista. Oh meu Deus, a misoginia é o maior problema da sociedade, ainda bem que temos as feministas para nos ajudar. Então, não façam esse tipo de coisa. Isso é prestar um desserviço pro lado que você supostamente está defendendo. É basicamente como ser o Felipe Neto do lado da direita. Os teus argumentos vão estar ajudando mais a oposição do que o teu lado. Ou seja, é ofensivo, é desnecessário e eu posso dizer até mesmo que é burro. Mas para encerrar, vale ressaltar novamente a clássica hipocrisia do Felipe Neto, né? Pagou ali de defensor da moral porque é uma garota de 16 anos com síndrome de Asperger que estava sendo criticada. Porém, o Natan Costa, que tem um canal muito legal no YouTube, se você não conhece, dê uma passada lá para conferir, respondeu de forma excelente nesse tweet. Você também deveria ser internado então, pois fez deboche de uma garota com depressão apenas por discordar socialmente dela. Sua hipocrisia me dá nojo. Pois é, Felipe Neto fez exatamente isso. Debochou várias vezes da Ayu, que está passando já há um bom tempo por um quadro de depressão, e só uma informação pública, o Felipe Neto sabia, com certeza, e ainda assim debochou e ridicularizou ela mais de uma vez, tanto no Twitter quanto no canal dele. E aí tudo bem, né? Porque o Felipe Neto pode, ele é uma boa pessoa. Aquela velha coisa de sempre. Se você tá na esquerda, você pode ser o cara mais escroto que for. Você pode cuspir em mulher, você pode bater em mulher, você pode falar que mulher só serve pra dormir com você, você pode ser o cara mais sexista, mais racista, mais nojento que for. Você pode fazer o que você quiser, que você ainda vai ser uma pessoa do bem, uma pessoa iluminada que tá lutando pelo bem do país e pelas pessoas oprimidas, que na verdade essa luta só serve para encher o seu bolso, porque te dá muito marketing e credibilidade e ainda te pinta essa imagem de bom moço, né? A única consequência, no entanto, é ter a maior parte do país reconhecendo que você é um idiota. Mas fora isso, não dá para negar que tem muitas vantagens. Enfim, essa foi a treta de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise. Não esquece de deixar o seu like antes de ir embora. Deixa também seu feedback. É muito legal ter o seu comentário aí, também ajuda no engajamento do vídeo. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações. Confere os links ali embaixo na descrição, porque tem link pro meu Apoia-se, e o seu apoio, mano, é muito importante mesmo. E também tem link pro Deezer, Spotify, onde tem muitas músicas muito legais lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Vai tocar um trechinho de uma agora no final. Se você curtir, tem o nome da música ali, você procura e escuta ela também, me ajuda. E compartilha o vídeo, né? Padrão. Então, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!